E aí, povo que curte videogame, hashtag tenha medo. Porque no Gamepédia, esse programa que te conta os paranauês para você manjar mais dos paranauês. Esta semana faremos um especial de Halloween. O Halloween já passou, mas a gente não liga, porque a gente queria muito fazer esse especial. E nós vamos falar de fantasmas. Na crença popular, há vários tipos de fantasmas. Tem, tipo, espectros, banshees e... sei lá. Eles podem vir para tentar resolver coisas, eles podem vir só para causar pânico geral na galera. E a gente poderia meio que fazer um especial de cada um. Por isso, a gente vai se focar numa coisa mais ampla. Em te mostrar vários tipos de fantasmas que existem nos videogames. E o primeiro deles, você pode ter medo. Ou não. Porque não é para você ter tanto medo assim, porque eles são fofos. Porque tem alguns fantasmas nos jogos que eram para ser ameaçadores, mas na verdade eles são muito gracinhas. É claro que eles te ameaçam em termos de gameplay, mas né, com aquela carinha fofinha não dá para você entrar em pânico, tipo o Pac-Man. Você não vai ter medo dos fantasminhas do Pac-Man, impossível. Da mesma forma que não dá para ter medo dos Boos do Mario, sabe? O fantasma que você tem que olhar para ele. Então, ambos são invulneráveis e tem maneiras de você tratar dessa invulnerabilidade. No Pac-Man, você engole o bagulho, daí você sai correndo atrás deles e pode comer o fantasminha. E no caso do Mario, você tem que olhar pro Boo. O que é uma coisa meio, assustadora você olhar para um fantasma. Mas não para esse, porque ele é fofo. E tem alguns que fazem assim, é uma gracinha, na verdade. Mas tudo bem. Valeu a intenção. E por falar em coisas fofas, nosso segundo tópico já abre com uma coisa que não era para ser fofa, mas pode ser nos videogames, que são casas mal assombradas. Para a gente continuar aí o paradigma da Nintendo, com os Boos do Mario, ela também lançou o Luigi's Mansion, no qual o Luigi tem que, obviamente, capturar fantasminhas numa mansão mal assombrada, e também é muito fofinho, não dá para ter muito medo dele. Tem vários usos disso. Por exemplo, em Pokémon Black 2, White 2, tem ali uma fantasminha que fica rearranjando móveis e às vezes ela fala um pouco com você, conta um pouco do passado dela, que pra Pokémon até que é um pouco assustador, mas não, né? E até The Witcher, que é super do mal, tem uns espectros evil, assim, tem uma casa mal assombrada que na verdade não tem nenhum perigo. Um dos meus favoritos, que é bem no espírito de Halloween, é a mansão que tem no Gold Saucer, sabe, do Final Fantasy VII? Que na verdade é assim, uma brincadeira com essa crença de fantasmas e tal. E como esquecer de The Sims, porque no The Sims, se algum sim, inclusive você morre em alguma casa, e é muito divertido matar sims, é claro, pode ser que ele se torne um fantasma e fique ali assombrando. Então qualquer casa em The Sims pode ser mal assombrado, que não significa que é necessariamente do mal. Em The Sims 4, inclusive, acho que você já pode ser um fantasma. Então, fantasmas protagonistas. Mas tem umas que tem medo, assim, dá medo de verdade. Uma que eu senti medo foi na época quando eu tava jogando Vampire Masquerade, o Bloodlines. Tem uma mansão mal assombrada, que é o espírito de uma mulher que foi assassinada. Que dava... Eu tomei uns sustos. Vou te dizer que eu tomei uns sustos. E se você curte o tema de casas mal assombradas, você deveria jogar um joguinho chamado Sweet Home, no qual o local já é descrito como onde reside todo o mal. Ele tem esse espírito indie, então não é exatamente isso que você está imaginando, mas é bem legal. O nosso terceiro tipo são fantasmas que não apenas não são assustadores, ou às vezes até podem ser, mas na verdade o propósito deles é te ajudar. Porque eles querem ser ou vingados, ou eles são guardiões de templos, podem te dar missões. Isso é muito comum em jogos que têm essa tendência um pouco mais medieval e que tem missões de mundo aberto, tipo Elder Scrolls, qualquer um deles geralmente tem fantasma. Dragon Age também trata disso. E tem uma maneira de você lidar com fantasmas que foi muito legal, que foi feita em Demon's Souls. Que o fantasma, na verdade, era o jogador que já tinha morrido naquele lugar. Então, se você podia tocar ali no Bloodstain, tivesse todo mundo conectado, você via como o cara morreu. Então, ele te alertava para os perigos que estavam ali na frente, você tinha que tomar cuidado, etc. Ótimo uso de fantasmas, totalmente inesperado, muito bacana iniciado pela franquia. Inclusive, fantasmas que ajudam. Quem não quer esse amor todo na sua vida? Toda vez que eu vejo o Obi-Wan Kenobi ajudando o Luke Skywalker, ou por mensagenzinhas, ou quando ele aparece inteiro e tal, eu penso, Obi-Wan, vem em mim. Vem me mandar também coisas positivas. Imagina, eu vou qualificar no doutorado, eu tô ali e tal. Ai, meu Deus, tem que qualificar. Daí o Obi-Wan aparece e fala, use a força, Flávia. E daí eu vou falar, claro, Obi-Wan, você é lindo.
Isso sem contar que em Pokémon tem 40 milhões, não 40 milhões, tá? Mas, tipo, diversos Pokémons que são do tipo fantasma que você pode usar para te ajudar no combate. E tem um jogo que tem um elo bem... Eu não quero dizer a natureza da relação, porque eu acho que você tem que descobrir. Mas um elo aí que pauta todo o jogo, que é Beyond Two Souls. Tem um fantasma, né, um espectro, uma presença chamada Aiden, que fica ajudando a protagonista de várias formas. Ele pode até, sei lá, estrangular os oponentes. Ele pode curar a Jolie. Tem uma relação aí que eu acho que você devia jogar para entender qual é, mas é uma relação muito interessante. Tem um tipo de uso de ecos e presenças fantasmagóricas que eu gosto muito em videogame, que é quando você pode colocar o fantasma como uma maneira de explicar um pouco mais da história, um pouco mais daquele local. Então, geralmente, ele está num lugar bem específico e ele aparece sem interagir com o jogador. Ele aparece meio que para mostrar o que aconteceu ali antes, sabe? BioShock usa isso muito bem. E tem outro jogo que não é exatamente da mesma forma, mas é a mesma mecânica, que é Portal. O Ratman, ele tinha conseguido já escapar da GLaDOS e meio que tem uma presença fantasmagórica em volta dele que vai te dizendo coisas. Que às vezes podem ser dicas e no caso dele, às vezes é só loucura. Só isso. Você viu aquele filme, Os Suspeitos? Que o cara fala, o maior truque do diabo. Quer dizer, é uma situação que existe, mas eu gosto desse filme, então beleza. O maior truque do demônio foi ter convencido o mundo que ele não existia, e daí, puf, ele desapareceu. Pois é, às vezes alguns personagens querem ter essa característica fantasmagórica, espectral, que é se tornar mais do que uma pessoa normal. Mais do que o ordinário. Então você desaparece do mundo, como se você não existisse. Mas na verdade é isso que te dá o seu diferencial, é por isso que você consegue ter tudo que você tem. Isso é super legal e é mostrado em Mass Effect com o Shadow Broker. Ninguém nunca tinha visto, ninguém sabe como funciona e exatamente por conta disso ele pode ter um monte de agentes, fazer um monte de coisas malucas. É claro que você vai atrás e encontra ele, mas você é a Comandante Shepard. Eu digo A porque eu jogo de menina, mas você pode ser O. Pode ser. Para esta parte do Gamepad, atente-se e tenha medo, muito medo. Vamos falar dos fantasmas que eu tive medo. Alan Wake. Alan Wake é a história de um escritor que vai para uma cidadezinha pequena porque ele não está conseguindo escrever, a esposa dele some. De manhã ele vai lá e fica perguntando sobre a cidade para a galera. À noite, meu caro, à noite, aparecem as figuras bem sombrias. Não é legal, eu tive um pouquinho de medo desse jogo. E mais assustador que ele, que eu tive mais medo ainda, foi um jogo que eu devo te confessar que eu não consegui terminar, chamado Silent Hill 4, The Room. Eu sei o que acontece hoje em dia, porque eu tive que descobrir e ver alguém jogando, mas eu mesma, eu tenho muito medo de possessão, saca? E começa já o jogo com fantasmas possuindo um apartamento. As paredes, eles te atacam direto no coração. É uma coisa que dá um arrepio na minha espinha que, meu Deus do céu. Esses locais que estão os fantasmas, você pode purificar, a não ser que você seja como eu e você esteja morrendo de medo, que daí você não vai purificar nada. Mas os fantasmas em si, eles são invulneráveis. Então o que você tem que fazer? Correr. Correr. Pela sua vida. Ou fechar o olho e jogar o controle pra cima. Também funciona, é o que eu faço geralmente. E se você acha que menininhas são a coisa mais assustadora do mundo, eu te entendo. Porque na verdade é esse jogo de oposto, né? Menininha é pra ser uma coisa fofa, isso é que a gente, aprendeu. É pra ser lindinha, é pra vomitar arco-íris. De repente ela aparece como um espectro do mal que quer te matar. Daí você tem bastante medo. Pois é, os videogames usam isso bastante. Quem não tem como esquecer da alma de Fear. Ela não é exatamente um fantasma, apesar de ela poder se materializar na mente do protagonista como se fosse uma aparição. Na verdade ela está em coma. Mas mesmo assim, essa coisa de terror japonês pega muito bem. E se você curte terror japonês, você sabe que não poderia faltar este exemplo lindo e maravilhoso chamado Fatal Frame. Fatal Frame é o jogo definitivo sobre fantasmas. Inclusive faz uma coisa muito legal, que é usar uma câmera fotográfica para poder capturar ou poder combater os fantasmas, que ninguém nunca tinha feito antes dele. O primeiro, Fatal Frame, dizem que era uma história real, porque tem uma menção no Japão, que tem a ver com isso tudo e tal. Eu acho que você deveria ler o Por Trás dos Pixels, que eu escrevi, que é minha coluna em texto, que eu falo exatamente de Fatal Frame para sacar mais o negócio. O importante é, toda vez que passa Fatal Frame, fica pior, fica mais assustador. O 2, eu tenho coisas assim.
E eu acho que aí estão um dos piores fantasmas já vistos em todos os tempos. Então, aproveita, se você tem estômago, e vai jogar todos eles. E dizer pra mim outros tipos legais de fantasmas que você gosta, ou outros tipos de uso deles nos videogames, aqui nos comentários. Tem muito material sobre fantasmas e é muito difícil escolher uma dica só pra te dar, mas eu farei isso! Hã? Eu acho que você não é uma pessoa completa em termos de fantasmas e possessões e coisas loucas de fantasmas se você não assistir O Iluminado, que é o filme do Kubrick, baseado num livro do Stephen King, que é do mal até hoje. Aquela cara de paranoia que tem o ator Jack Nicholson veio por conta desse filme, tá? Antes ela não existia. É porque ali ele ficou possuído para todo sempre. Ha! Se você quiser pedir um tema pra mim, manda no nosso e-mail higienebrasil@ign.com, que eu te vejo semana que vem. Um beijo e tchau. Cara, eu acho que eu tenho que ir embora, porque eu não sei se você sabe, mas esse prédio aqui, essa casa aqui não é bacana. Teve uma história de uma mina que morreu aqui antes de virar coisa comercial, e é por isso que virou comercial. Eu só vou, tá? Tchau, gente! Obrigada!